Luiz é o nome do nosso convidado hoje e a gente está aqui no Gran Cursos para trazer para você uma história de superação, uma história de vitória para te provar que #todo mundo pode. Oi, Ernesto, olá, tudo professora, bem? tudo bom? E aí, como é que tá a vida? Então, agora tá um pouco mais tranquila. Depois desse momento de aprovação, tá bem melhor. A tensão passou mais um pouco. Deixa eu contar pra vocês. O Ernesto, ele é de uma cidade do interior do Pernambuco, chamada Casinhas, não é isso? Isso, Casinhas. E ele tá aqui pra mostrar pra você que essa história de que, é difícil, eu tô numa condição mais complicada, eu não tenho acesso, eu não consigo ir até o cursinho, isso é desculpa pra boi dormir, concorda? Totalmente. Assim, hoje em dia, principalmente com as tecnologias, com a internet, você chega onde você quiser. E passar em concurso público ficou um pouco mais tangível. Ficou mais tranquilo agora. Mais tranquilo. Hoje em dia, sim. Agora, tranquilo demais não foi não, né? Não é tranquilidade. Como é que você decidiu começar a estudar para concurso público? Conta pra gente. Então, eu sou de uma família de agricultores do interior de Pernambuco. E assim, o mercado de trabalho lá é super difícil. Então, quando a gente para pensar o que é que a gente quer da vida, uma estabilidade financeira, para mim, para nossa família, é o nosso foco. Então, o concurso público foi a maneira que eu encontrei para conseguir chegar nessa estabilidade financeira durante essa minha caminhada aí. Quer dizer, o concurso público abriu para você a possibilidade de mudar não só a sua vida, mas também a vida das pessoas que estavam na sua família. Com certeza, porque assim, se tem uma pessoa estruturada dentro da sua casa, você consegue compartilhar com elas os momentos mais felizes, mais confortáveis. E tem festa, né? E tem festa. Deixa eu te perguntar, quanto tempo você estudou até a sua primeira aprovação? Então, a partir de 2014 eu comecei a me direcionar de uma forma mais forte para os concursos públicos, mas assim, até a primeira aprovação, ela só veio depois que eu passei a conhecer o Gran Cursos Online, porque antigamente eu estudava por apostila, que eu comprava em banca de revista, e assim, não dava muito certo. Então, mais ou menos uns 2 anos eu comecei a estudar com o Gran Cursos Online até chegar à primeira aprovação. E assim, foi a primeira de muitas que estão chegando por aí, se Deus quiser. É isso aí. Conta pra gente, qual foi sua primeira aprovação? Então, a minha primeira aprovação foi na Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, onde eu fiquei em 8º lugar na colocação geral para técnico de enfermagem da GERES 1, que é a GERES da capital. Essa foi a primeira aprovação. E a segunda chegou agora essa semana. Que legal, que máximo! Da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde eu fiz uma prova também para técnico de enfermagem, dividida em 2 etapas. A prova objetiva e uma redação. A prova objetiva eu consegui ficar em 4º lugar. E agora na redação eu tive uma das 3 maiores notas da redação. E possivelmente vi um resultado muito bom por aí pro oficial. Que alegria, parabéns! Muito obrigado. A gente se alegra muito com isso. Com certeza. Conta pra mim assim, você deixava para estudar quando abria o edital ou você já tinha uma história, você já ia se programando e estudando? Como é que era isso, assim? O seu estudo antes do edital, o seu estudo depois que abria o edital? Então, eu acho que o momento para estudar para o concurso, ele não deve esperar o edital sair. Porque, assim, mesmo que você não saiba quais são as matérias específicas que vão vir lá no edital pedindo, assim, ou os assuntos mais, de uma forma mais centrada, as matérias comuns, elas sempre estão lá. O português, o raciocínio lógico, até a matemática mesmo, você tem que começar a estudar. Então, eu sempre começava a estudar um pouco antes do edital, nas matérias de português, que é uma das coisas que mais reprovam o pessoal hoje em dia, né? E a partir do momento que o edital saía, que a gente fazia análise do edital para ver quais são as matérias específicas, a preparação ficava um pouco mais pesada. Eram mais horas dedicando, porque você tinha um objetivo, ou seja, uma data limite para poder dedicar os seus estudos. Eu e o Ernesto, a gente estava conversando ali atrás, antes da gente vir para cá, e ele me contou que ele estava conciliando coisa pouca. Ele estava conciliando faculdade, trabalho e o estudo para concursos. Conta pra gente como é que você fez essa divisão para conseguir organizar o seu tempo. Então, é um pouco muito difícil, mas dá certo. Você tem que ter o foco para isso. Então, eu acordava um pouco mais cedo, dormia sempre um pouco mais tarde. Perdi alguns momentos também com a família, que o pessoal da minha família sabe que às vezes a pessoa fica um pouco mais distante, mas é por uma causa nobre. Então, assim, na parte da manhã,
eu separava para estudar para concurso e a parte da tarde eu dedicava à faculdade. Porque a minha faculdade é lá na UFPE, faço odonto na UFPE e o meu curso é noturno. Então, à noite eu dedicava para a faculdade e quando chegava em casa, depois da faculdade, ainda parava um pouquinho para fazer mais questões para concurso, para assistir mais alguma videoaula ou ler algum PDF. Sim, por falar em videoaula, como é que você se organizava? Você assistia videoaula, você lia PDF? Como é que era esse ciclo de estudo que você organizou? Então, a dinâmica que eu sempre gosto de utilizar é sempre começar pelas videoaulas. Tipo, separar os horários que eu quero para assistir a videoaula. Depois da videoaula, baixar os PDFs, fazer a leitura, grifar, fazer anotações no que... ou eu quero dar um destaque, eu fiquei com alguma dúvida e mais pra frente, quando a matéria já está terminando ou quando eu quero enfatizar alguma parte, aí eu vou e resolvo as questões. Ah, então você pegou videoaula, depois dava aquela passada pelo PDF e depois chegava nas questões. E a organização do conteúdo? A gente estava conversando sobre isso também um pouquinho e ele me falou umas funcionalidades muito legais, né, que o Gran Curso, a plataforma do Gran, traz pra gente. Então, como é que o Gran e a plataforma do Gran, como que ela te ajudou a organizar isso? Então, a plataforma do Gran Cursos Online, eu acho que hoje em dia eu não consigo viver sem ela na minha vida de concurso. Porque, assim, existem várias funcionalidades que são essenciais, como a questão do cronograma, do calendário, que você consegue estruturar direitinho até o limite da sua prova, para separar quantas disciplinas você vai querer estudar por dia, quais disciplinas. Nós conseguimos também baixar os áudios, que, principalmente para quem, como eu, mora no interior e se desloca para a capital para estudar, tem um tempo muito ocioso. Aí esses áudios a gente consegue baixar e ir escutando, já vai fortalecendo o nosso aprendizado. E, assim... se vocês tiverem a curiosidade de acessar os materiais do Gran, vocês vão ver a qualidade, é enorme. E quando você tem a assinatura ilimitada, você se apaixona, porque existem várias coisas lá, que você tem um mural, que você consegue fazer as suas anotações lá, seus objetivos. E isso acaba motivando muito na hora do estudo para o concurso. Por falar em motivação, então, você já me falou que quando você começou a estudar para concurso, você estava pensando nessa questão de dar uma estabilidade maior para sua família. Quer dizer, você vislumbrou isso. Mas o processo, eu gosto de falar muito com os meus alunos, que é como se fosse um U, né? A hora que você começa, você está enxergando aquilo que você projetou. Mas à medida que você vai passando pelo processo, que chega lá embaixo, assim, e que você tem que escalar tudo de volta. Teve algum momento que você falou assim, ai, deu pra mim isso aqui, que você se sentiu cansado, desmotivado? Conta pra gente o que te deu esse gás de novo. Como é que você fez isso? Teve algum momento em que você estava muito cansado, que você teve vontade de jogar tudo pra cima? E se você teve esse momento, como é que você saiu disso? Então, acho que os momentos difíceis pro concurseiro, eles são quase que constantes. Mas, assim... principalmente quando você tem que ficar longe da família, de não participar de algum momento, deixar de viajar com alguém, principalmente para quem é casado, sabe? Aí que tem que deixar um pouquinho o parceiro de lado, mas assim, para sair disso, ou quando acontece alguma reprovação também, a gente fica um pouco mais triste, mas acaba utilizando isso como uma motivação, tipo, tem que superar aquilo de alguma forma. E assim, eu sempre gostava de assistir os depoimentos de quem foi aprovado e de tudo que eles passaram. Então, daquilo eu tinha a motivação para sair daquela situação de, eu vou desistir. Mas por que eu vou desistir? Se pessoas passaram por coisas parecidas com o que eu passei ou com o que eu estou passando e conseguiram alcançar num cargo público, num cargo federal, como esse que eu estou quase que aprovado agora. Olha só, tá vendo? E hoje você tá nessa situação, né? De motivar outras pessoas, justamente, de fazer isso por outras pessoas. Dentro da nossa área, né, da enfermagem, que é a que você ainda tá, Odonto, depois um próximo passo, uma próxima vitória, você percebe que o fato de estar concursado faz muita diferença na área profissional, ou você sente assim que a iniciativa privada ou o concurso é mais ou menos parecido? Não, eu acho que assim, na área da enfermagem, vocês que são nossos colegas de enfermagem sabem que é muito difícil a questão da enfermagem na área privada.
não só por a questão da carga horária, que é um pouco mais pesada, bem mais puxado, geralmente um plantão 12x36, que você acaba que tendo que abdicar muito da sua vida. Hoje você faz 12 por 60. E assim, se você se estabilizar num cargo público da enfermagem, você para ver que a diferença é muito grande. Você consegue ser um pouco mais valorizado, consegue ficar um pouco mais tranquilo e não precisa estar trabalhando em vários empregos para conseguir Isso é muito bom, um né? salário mais tranquilo. Então, isso é muito bom. É melhor se dedicar um pouco mais, dormir um pouco menos durante a preparação, mas para lá na frente estar mais tranquilo, sair do plantão 12x36 e ficar mais calmo. E você me falou também sobre essa questão dos deslocamentos, né? Rolava aquela estudadinha naquela meia hora do plantão, assim, na madrugada, a hora que tava tranquilo, que tava tudo bem? Com certeza, assim, para quem trabalha comigo sabe que na hora do repouso o pessoal vai repousar, eu vou ficar um pouco mais aqui, vou ler aproveitar que o plantão tá calmo, vou ler um capítulo de algum livro, de algum PDF, responder algumas questões, uma prova da banca, e é essencial, assim, abdicar desses momentos para você se dedicar ao concurso se você quer realmente passar. Não baixar a cabeça, aproveite o seu plantão tranquilo para estudar. Quer dizer, a sementinha pequena, né? Igual o grão de mostarda, justamente, né? A sementinha pequena vira a árvore grande. Enorme. Deixa eu ver aqui o que mais que eu queria te perguntar. Você, então, você se dedicou esses 2 anos. Em média, você conseguia, então, fazer quantas horas de estudo? Mais ou menos 6 horas por dia. Mais ou menos. Ou assim, final de semana, quando eu não estava de plantão, ou tinha eu não tinha nada para resolver, umas 8, 9 horas. Como você avalia, então, que essa mudança da apostila, sem a videoaula, sem todos esses recursos, você percebe, então, que teve uma potencialização importante naquilo que você estava fazendo? Mudou? Mudou totalmente. Assim, a questão das apostilas, antigamente, por eu não conhecer as plataformas online, elas são meio que reaproveitadas de um concurso para o outro. E isso acaba não abarcando completamente o que os editais pedem. Por exemplo, existem algumas empresas que utilizam a apostila de um concurso e aplicam em outro e a gente acaba comprando. E assim, com as plataformas online não, você passa a ter quase que os professores como seus parceiros diários ali da luta, do estudo. Como aqui o pessoal ajuda a gente também pelas redes sociais, a gente entra em contato para tirar dúvida. Tem um fórum também que é maravilhoso aqui, que vai aproximando a gente na hora de sanar qualquer questionamento que ficou ali, alguma dúvida ou que precisa de uma atenção maior na hora da prova. Então, assim, minha preparação para concursos depois da plataforma online foi totalmente outra. Mesmo nos concursos que eu fui reprovado, assim, cheguei muito perto dos classificados depois disso. E isso para mim já era uma grande vitória. Porque sair lá do rabo da fila para chegar quase nos aprovados é maravilhoso. Quer dizer, é a mesma situação, mas que você poderia ter visto de duas formas. Falar, é quase, mas não consegui, ou quase, mas eu tô chegando lá. Tô chegando lá. Graças a Deus sempre... Tente pensar por esse lado, porque você está chegando, é como se fosse uma escadinha, cada dia você vai subindo um pouco mais. Falando sobre isso me lembra a importância do controle emocional, do equilíbrio emocional na hora da prova. Fala um pouquinho pra gente, a gente estava conversando lá atrás e aí eu já perguntei algumas coisas e ele me falou que a questão emocional para essa prova foi um pouco diferente das outras, né? Assim, você conseguiu ficar mais tranquilo? Conta pra gente assim, como é que foi essa questão do fazer prova, essa evolução do fazer prova pra você? Então, quando você começa no ramo dos concursos públicos, o nervosismo na hora da prova é uma coisa que você quase que não consegue controlar. E a partir do momento que você vai passando por um concurso, tem uma reprovação, chega mais perto da aprovação algumas vezes, você vai perdendo um pouco essa ansiedade e vai repensando a forma de pensar, de fazer o concurso público. Que eu acho que é isso que tem que acontecer, você tem que repensar a forma de fazer. Porque, por exemplo, eu sempre era muito afobado na hora de entregar a prova. Eu quero terminar a prova rápido para chegar em casa e corrigir. Do Brasil. Chegar em casa, corrigir a prova para ver se deu certo. E assim, já quebrei a cara muitas vezes por conta disso. E hoje eu vejo, como eu fiz nesses últimos concursos, que levar a prova com um pouco mais de calma, com um pouco mais de tranquilidade, ler um pouco mais os textos que estão lá dispostos para a gente usar por base para as questões, vale muito a pena. E assim, tentar manter a calma, se preparar direitinho antes, conseguir dormir um pouco
dormir muito bem durante a semana que antecede a prova, para poder dar tudo certo na hora. Você revisou na semana que antecede? Ah, com certeza. No dia que antecede também, que você já me contou. Mas você mudou o seu horário, assim, não naquele ritmo frenético, dormindo um pouquinho mais, para estar mais descansado? Como é que foi isso? Então, conseguia dormir um pouquinho mais em comparação aos outros, mas assim, a dedicação era um pouco maior. Por exemplo, em semana de prova, eu geralmente sempre peço para trocar de plantão ou fazer algum acordo com a minha chefia para poder me dedicar um pouco mais na questão do estudo para concurso. E assim, eu acho que dá muito certo ampliar a revisão durante a semana que antecede a prova e também resolver as questões da banca que vai realizar a nossa prova. Porque cada banca ela segue um estilo, como a gente sabe. E se a gente não se familiarizar com essa forma de cobrança da banca, não dá certo. Então, assim, a semana que antecede a prova e o dia que antecede a prova também eu acho muito importante para usar para isso. Outra coisa que você me contou lá foi que você não necessariamente só prestou para técnico de enfermagem, né? Você também fez concurso para técnico administrativo. Sobre essa caminhada, você acha que o concurseiro é importante ele fazer não só aquela prova que ele está esperando, mas outras provas também, para adquirir mão de prova, para se acalmar um pouco mais? Ou você diria para focar um pouco mais naquele seu concurso? Então, eu acho que toda experiência ela é válida. Eu já passei por alguns outros concursos de áreas distintas, de área administrativa, jurídica, que foram um desses que eu cheguei um pouco perto também da aprovação, mas que não deu certo. Mas eu acho que é tudo válido, mas se o candidato ele quiser se dedicar a uma área só afim, é mais tranquilo. Porque você acaba juntando uma informação de um concurso para outro, mas como eles envolvem muitas disciplinas afins, como português, raciocínio lógico, coisa do tipo, então cada concurso que eu fiz, ele ajudou bastante para mim. Por exemplo, esse da Secretaria Estadual de Saúde, que eu passei para técnico de enfermagem também, a prova de técnico era à tarde, e de manhã tinha a prova de assistente administrativo. Aí eu disse, eu vou tentar também, vai que uma coisa não dá certo e dá certo na outra. E também foi aprovado para assistente administrativo, fiquei em 5º lugar. Foi um pouco melhor até que técnico de enfermagem, mas a convocação acabou saindo primeiro para técnico e eu assumi para técnico. E por não poder acumular, vou ficar só em técnico de enfermagem por enquanto. E graças a Deus é tudo muito válido, sempre. Sim, concursado, né, já com as suas aprovações, parou? Claro que não. Eu acho que ainda vou ficar um bom tempo por aí, se Deus quiser, na luta. Você ainda pretende fazer outros concursos? Como eu disse, é uma escadinha. Tem alguns órgãos que oferecem uma carreira bem mais vantajosa, não desmerecendo os que eu já estou, mas que eu almejo também tentar chegar lá. É isso aí. E como o pessoal do Grandis, a gente é imparável, né? É isso aí. Vamos finalizar com você dando algumas dicas de como se preparar e depois a gente vai deixar uma mensagem para a galera que está na luta aí. Tá bom. Então, assim, pessoal, na hora de estudar para concurso, você tem que estabelecer uma meta, manter uma organização constante, porque a cada dia que se passa, você vai ter que adequar a sua maneira de estudar à sua realidade. E assim, não baixem a cabeça diante das dificuldades. Você do interior, você da periferia, de alguma outra cidade mais distante, é capaz de chegar lá sim, é só se dedicar. Temos a plataforma do Gran Cursos Online aqui, que consegue chegar em qualquer parte do Brasil, com materiais magníficos, com eventos também presenciais que o pessoal do Gran realiza, que vale a pena. Eu também já participei, já saí da minha cidade para ir para a capital participar de eventos do Gran Cursos Online, e que isso só soma para a sua vida. E que assim, nesse cenário político, econômico atual que a gente está vivendo aí, o concurso público é sim uma saída boa para quem não está empregado ou tem dúvida do que seguir na vida, se quer o setor privado ou, sei lá, OS, alguma coisa do tipo. É melhor o concurso público, tenha certeza, a estabilidade financeira é bacana também para você. E é isso, não desista do seu sonho, use todos os artifícios que você tiver, mesmo que sejam poucos. Mesmo que você só possa estar ali estudando pelo celular, estudando pelo tablet, não tem computador, mas não perca a força, não perca o foco e vai para a luta. É isso aí, gente. Ernesto, eu queria te agradecer do fundo do coração. Eu que agradeço a oportunidade. Por ter trazido pra gente a sua história.
a história de vitória de vocês não alimenta só outras pessoas que estão passando por isso. Alimenta a gente demais, demais, porque a gente percebe que pode trazer um impacto bom para a vida das pessoas. É o lema do GRAM, né? Mudar vidas pela educação. E quando a gente vê isso funcionando na prática, é fantástico, é fenomenal. Queria te agradecer muito por não ter desistido. Muito obrigada por ter sido esse sucesso. E porque cada pessoa que consegue uma vitória, a gente vai de carona na alegria dela. Eu que agradeço o espaço de mostrar toda a minha história aqui, desde lá do começo, de todas as dificuldades que eu passei e de tentar motivar também o pessoal que está em casa a estudar, a mudar de vida. E o espaço do GRAM é maravilhoso, só tenho a agradecer. Mudei totalmente a minha vida depois que conheci a equipe do GRAM. E para você fica o convite, né? Dá aquela checada no site do GRAM Cursos Online. A nossa assinatura ilimitada, ela pode ser compartilhada, quer dizer, você pode dizer para aquela pessoa que está meio parada na vida, falar assim, meu filho, vamos embora, vamos dar jeito nessa vida e vamos estudar junto. Lembrando que nessa assinatura compartilhada, cada um tem o seu desempenho. Toda essa organização que o Ernesto falou aqui pra gente, você pode ter essa organização cada um com seu perfil. Então não precisa ser estudando para o mesmo concurso, porque é ilimitado. Justamente, né? É maravilhoso. Você pode estudar para vários concursos, quem gosta de estudar para vários concursos ao mesmo tempo, junto na plataforma, dividir com os amigos e até juntar todo mundo para tirar dúvidas. É ótimo. É isso aí. De casinhas no estado do Pernambuco para o Brasil inteiro, o Ernesto é a prova de que todo mundo pode. Gente, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço, Ernesto. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. E a gente se vê com mais alguns depoimentos de grandes vitórias e de grandes comemorações. Um grande abraço para você. Força aí, hein? Até mais.